e também para manter a altitude de 3.000 metros. E ainda pediu mais uma coisa, que os trens de pouso não fossem recolhidos, que eles ficassem para baixo. E colocasse os flaps na posição 15, ou seja, ele tinha conhecimento de várias coisas de operação do 727. Em outras palavras, ele manjava dos paranauês. Só que aí o Copila e o Flight fizeram os cálculos, e aí disseram para ele que eles não iam muito longe com aquela configuração que ele estava pedindo para voar, e eles tinham que pousar para reabastecer. O DB concordou, e eles pousaram em Reno, Nevada. Usaram 3 caminhões para reabastecer o 727, e por volta de umas 8 da noite, o 737 decolou novamente. Só que dessa vez, 2 caças F-106 seguiram o avião. Um estava voando em cima do 727 e o outro embaixo, sem que o sequestrador pudesse ver eles pela janela. O Cooper então passou a instrução para a comissária que ficou no avião para ela ir para o cockpit junto com os pilotos e fechar a porta da cabine. Era à noite, o avião estava voando baixo, devagar. Aí acendeu uma luz no painel dos pilotos com indicação de que a porta traseira tinha sido destravada. Aí depois ocorreu uma queda na pressurização, o que significava que a porta tinha sido aberta. E ao mesmo tempo os pilotos sentiram que a cauda do avião foi para cima, porque o arrasto aqui fez um momento no avião desse jeito, que aí os pilotos tiveram que compensar para manter o voo nivelado. Quase 2 horas depois, os pilotos, já sem o Cooper dentro, voltaram e pousaram em Reno, ainda com a porta traseira aberta, hein? Pousaram com a porta aberta. A tropa do FBI invadiu o avião, só que encontraram nem as mochilas de dinheiro, nem o Cooper. O FBI começou a investigação na mesma hora, e um jornal publicou o nome do Dan Cooper como se fosse DB Cooper. O cara errou na hora de escrever. E aí todo o resto da imprensa compartilhou o nome do cara errado. Igual o pessoal faz hoje no Facebook, coloca um bagulho errado e todo mundo compartilha. Então, fizeram desse jeito. E aí o apelido do cara acabou passando pra história como DB Cooper. Mas onde que estaria o Dan Cooper? Quem que seria o Dan Cooper? Como que ele saltou? Onde que ele saltou? Isso era o que o FBI queria saber. E eram perguntas muito difíceis de responder. Porque nem mesmo os pilotos sabiam exatamente qual a hora que ele tinha pulado. Eles só sabiam a hora que a porta abriu. E os caças, o que estava em cima e o que estava embaixo, não viram nada. Porque estava de noite e era muito difícil ver um corpo saindo de um avião e voando baixo e com um monte de nuvens em volta, né? O FBI então tentou simular o salto para ver onde que ele poderia ter pousado. E aí marcaram um monte de lugar nos mapas, lá nos territórios, mas não encontraram nada. Nem o Dan, nem o paraquedas, nada. E uma das maiores buscas por terra foram feitas assim, a Força Aérea, a Guarda Nacional, um monte de voluntário civil, percorreram quilômetros de terreno no caminho provável de onde ele poderia ter pousado e nada.